Olá pessoal, gente, hoje eu trouxe o Fantastes do George MacDonald para conversar com vocês. E assim, logo ressaltando a importância de uma boa indicação. Porque assim, a primeira vez que eu ouvi falar desse livro foi pelo canal da maravilhosa Tatiana Feltrin. Não sabia quem era o George MacDonald, nunca tinha lido nada dele. Então, quando ela fez a resenha desse mesmo livro aqui, o Fantastes, eu gostei tanto da resenha, por mais que ela tenha dito que o livro tinha alguns problemas, mas me prendeu tanto que teve um dia, mais precisamente no último Dia das Mães, eu estava passeando no shopping com a minha família, e aí eu entrei numa livraria, e aí eu vi bem escondido, bem ali num cantinho, e quando eu vi, eu lembrei imediatamente da Tati e da resenha. Então na hora que eu vi, eu falei, vou levar o livro. E trouxe e vou experimentar. Vou ver como é que vai ser a minha experiência, vai se encaixar naquela coisa, se resenhas realmente tiram o seu prazer ou não. Mesmo que você já tenha escutado um bom resumo, partes que você espere que vai acontecer, se isso realmente estraga a surpresa do livro, e eu descobri que não, gente. Eu tirei aqui as minhas próprias conclusões, tenho aqui as minhas próprias queixas. Não sei se vai bater com as delas, mas enfim, eu até evitei rever a resenha para que o meu julgamento não seja induzido, tá certo? E até porque já faz algum tempo que eu vi essa resenha, logo um pouco antes de começar o meu canal, quando eu costumava maratonar ali os vídeos da Tati, que eu tinha tempo para isso. Então vamos lá. Aqui nós vamos ter a história do Anudos, o protagonista aqui da história, e no seu 21º aniversário, também está aqui na sinopse, ele vai receber uma escrivaninha de presente que era de seu pai. E nessa escrivaninha, quando ele a analisa, ela está num quarto escuro, que já faz muito tempo que está na escuridão, que ele fala que é até difícil tirar assim, o impregnado de trevas que ficou ali no ambiente. Mas ela tem várias portinhas que são secretas. E numa dessas portinhas, quando ele abre, sai uma figura de dentro dessa portinha muito semelhante a essa aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui. Que parece uma miniatura de uma fada, mas quando ela começa a conversar com ele, que ele percebe que ela está viva, logo ela toma a forma de uma mulher. E aí ele até tenta se aproximar, imediatamente surgem sentimentos, não sei, uma vontade de beijá-la, mas ela o afasta, diz que ele não pode sentir nada pela sua avó, pela sua bisavó, e ele fica sem entender, mas o recado que ela vai dar a ele é que ele conhecerá a Terra das Fadas. Porque no dia anterior ele estava contando uma história para sua irmã e ela perguntou se a Terra das Fadas existia, e ele diz mais ou menos que talvez exista, se alguém encontrar o caminho para ela. Então, o recado dessa fada é que ele vai para a Terra das Fadas. E aí ele vai dormir e quando ele acorda, ele está na Terra das Fadas. E aí vai começar o nó do livro. Porque assim, é uma fantasia muito, 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 muito pesada. Tem horas que você não sabe direito onde é que ele tá. Ele passa muito rapidamente de um cenário para outro. E aqui ele vai fugir de Freixos. Freixos é uma árvore. Logo nas primeiras aventuras dele, ele vai fugir dessa árvore que está tentando persegui-lo e vai aparecer aqui vários personagens. Ele vai se apaixonar por seres que são chamados de faias. Outra hora ele se apaixona por aquelas esculturas que ficam em cima de túmulos, que é a escultura de uma mulher. Aí ele vai cantar e essa escultura vai ganhar vida. Então, acredito que até eu vou ficar um pouco perdida nessa resenha, porque tinha horas que você achava que ele tinha voltado para o mundo real e ele ainda estava em outro sonho, em outra caminhada. Ele vai entrando nos lugares e ele encontra pessoas que você não sabe de onde veio, nem para onde vão, e que só apareceram para aquele determinado momento e que não deu tempo você nem conhecer o personagem, nem se apegar ao personagem, que ele já some. O personagem apenas aparece, cumpre uma parte ali com ele e pronto, depois vai embora.
Até que ele chega na casa de uma senhora, ela está com a cabeça baixa, fazendo alguma coisa, e ela não levanta a cabeça de maneira nenhuma para falar com ele. Aí ele vai andando pela casa dessa senhora e vê uma porta, e a senhora, de cabeça baixa, só fala assim: se eu fosse você, eu não abriria essa porta, mas sem olhar para ele. E mesmo assim, ele disse que vem um desejo de abrir essa porta e ele abre. Quando ele abre, ele vê um vulto passando lá por dentro. E aí esse vulto vem, sai e fica deitado no chão. E aí ele começa a sentir medo. E é quando a senhora diz: eu disse que não abrisse a porta. E ele pergunta o que é aquilo. E ela diz que é a sombra dele. E aí, gente, essa sombra foi um enigma, porque assim, o alarido que ele faz com essa sombra, chamando até de demônio, aquele demônio das trevas, faz de tudo para se livrar da sombra. Eu achei que em algum momento ela fosse realmente fazer alguma coisa, para bem ou para mal. Mas a pobre da sombra fica ali atrás dele o tempo todo e não faz nada. Ela apenas o segue pelo caminho todo que ele vai percorrer aqui no livro, mas ela não faz nada, nem para mal nem para bem. Ele só se desespera quando a vê e tenta fugir dessa sombra, mas ela de fato vai com ele até perto do final e não faz nada, nada. Foi uma decepção. Eu realmente achei que, pelo tamanho do susto dele com essa sombra, ela fosse fazer alguma coisa. Mas aí, logo depois desse acontecimento, nós vamos, na minha opinião, para a melhor parte aqui do livro, que é quando ele continua caminhando pela Terra das Fadas e, de repente, ele está num palácio. Um palácio das fadas, mas ele se sente em casa nesse palácio. Ele entra num quarto que é exatamente igual ao quarto dele. E ali ele vai ficar dias e dias nesse palácio, se sentindo em casa. Ele é suprido de alimentação e tudo, então ele tá muito bem. Até que ele encontra uma espécie de biblioteca e ele vai ler livros. E o mais interessante é que quando ele vai ler esses livros, ele tem o sentimento de que como se ele estivesse protagonizando a história, como se ele estivesse dentro do livro. E vai contar algumas histórias, muito poucas, mas a mais interessante é sobre um cavalheiro, o nome dele era Cosmos. E aí vai ter a história toda do Cosmos, eu não vou me deter muito nisso, mas um dia ele vai numa loja de antiguidades e lá ele vê um espelho. E ele se interessa muito por esse espelho, ele pergunta o valor, só que o dono da loja dá um valor muito alto para ele, mas depois ele baixa o valor do espelho para um quarto, mas mesmo assim fica muito alto, mas a vontade dele de ter aquele espelho é tão grande que mesmo assim ele compra, sob condição, o dono pediu isso, o dono da loja, que se algum dia ele tivesse vontade de se desfazer do espelho, que a primeira oferta fosse feita para ele, para o dono da loja. E aí ele aceita e leva o espelho para casa. Então, numa determinada noite, ele, olhando para o espelho, ele vê o vulto de uma mulher passando por esse espelho. E aí ele fica com medo, olha dentro de casa e não vê ninguém. A mulher, ela só aparece naquela determinação ali que o espelho está refletindo. Então, toda noite, na mesma hora, essa mulher volta a aparecer. E ela é uma melancolia, o espelho reflete um sofá, e ela se deita nesse sofá e chora, até que ela se torna uma espécie de obsessão para o Cosmos. E ele começa a mudar as coisas dentro de casa, no local que é refletido pelo espelho, para ver se o humor dela melhora. E aí ele vai tentando e percebe que realmente melhora. Ele tenta chamar a atenção dela de todas as formas, mas ela não consegue vê-lo. Então, nessa altura, ele já está apaixonado por ela e ele começa a dar aulas de esgrima para ter dinheiro e comprar móveis novos para colocar nos locais que ela costuma ficar. E ele vai fazendo isso e assim, o humor dela vai melhorando. E aí, quando ela percebe que aquilo ali está sendo feito para ela, a melancolia também não para. Ela continua com a cabeça na almofada, chorando. Então, assim, a loucura dele por ela já tá tão grande que ele procura um jeito de chamar a atenção e ele
começa a pintar quadros para colocar nos locais que é refletido para ver se ela toma conhecimento da existência dele de alguma forma. E assim ele faz. E ela realmente nota esse quadro e ela vem na direção dele pela primeira vez, ela o olha e aquilo ali para ele já é assim, como se fosse uma das maiores realizações. Até que um dia ela some e ele cai em desespero. Ele chega num ponto de se envolver com feitiçaria, com bruxaria, para ver se consegue trazê-la de volta, descobrir seu paradeiro de alguma forma. E aí eu não posso contar o resto da história porque seria estragar a surpresa. Mas de cara, essa foi a melhor parte do livro. Porque lembrando que isso aqui é o Anodus que está dentro de uma história, vivendo como se fosse ele. Essa história acaba e ele volta de novo para o seu devaneio na Terra das Fadas. E aí, quando ele finalmente decide sair desse palácio das fadas, gente, tem uma banheira nesse palácio que quando ele vai tomar banho, ele diz que essa banheira é como se fosse um mar infinito. É muita viagem, então assim, você tem que ter a mente bem aberta para ir até o fim do livro. Não é ruim, gente, mas assim, é muita viagem. Tem até um filme que me lembrou muito assim do estilo desse livro. Ele é com Tom Hanks. O nome dele é justamente A Viagem. Eu vou deixar a capa dele aqui para vocês verem. Que assim, são mais de 3 horas de filme. É um filme gigantesco que ele é mais ou menos nesse estilo. O filme ele passa de futuro para passado e tem horas que você não sabe o que é futuro, o que é passado. Ele vai entrando história dentro de história e tem horas que você se perde. E que é o que acontece aqui com o nosso Fantastas. Aqui é muito fácil se perder. É muito fácil chegar um momento de você não saber mais o que é que está acontecendo, onde é que ele está, se é um sonho, se ele já voltou. Então, continuando aqui a aventura dele, ele vai a cavalo, está de armadura, encontra um cavalheiro que tem o mesmo rosto que ele, e o cavalheiro diz que o siga, e ele segue. Então ele vai se encontrar com mais 2 rapazes, e aí ele descobre que ele é irmão desses rapazes e que os 3 são filhos do rei da Terra das Fadas. Se isso é sonho deles, se são realmente irmãos, ou se é só porque ele foi algum tipo de escolhido para lutar com eles numa grande ameaça que o país das fadas está passando, que tem até aqui na orelha do livro, ó. As lágrimas são a única cura para o pranto. E vocês talvez precisem de cura antes de lutar contra os gigantes. Eram contra esses gigantes que eles tinham que lutar para livrar a Terra das Fadas, que esses gigantes estavam fazendo assim uma bagunça sem tamanho. Então que ele vai contar como foi a convivência com os irmãos, ele vai cantar para esses irmãos. Até, gente, o livro ele é repleto de canções que para mim foi um pouco cansativo, porque você não vê como canções, você lê como se fosse poesias, ó, essas partezinhas aqui que não é a página completa. Aqui são as canções e tem muita. Por qualquer coisa ele começa a cantar. Olha o tamanho dessa, ó. Então você vai lendo, eu não encontrei ritmo para cantar. E eu fui lendo como se fosse poesia. Tinha versos que faziam sentido, tinha outros que não. Mas vamos lá, vamos até o fim. E aí quando chega na hora de lutar contra esses gigantes, eram 3 gigantes para os 3 irmãos. E depois da luta, os 2 irmãos morrem, matam os gigantes e morrem. E ele fica vivo. Ele é o único que sobrevive a esse ataque e ele começa naquela melancolia, dizendo que é uma afronta estar vivo depois que os irmãos estão mortos. Mas aí ele vai segurando a tristeza, vai até o rei, o seu dito pai, e o pai, ele fica mais feliz pela honra, pela morte gloriosa dos filhos e honra suas armaduras do que triste pela morte deles. Então, nessa hora você percebe que esse rei, esse pai, ele não tem tanto carinho, tanto amor por Anodus. E ali, depois disso, ele deixa o rei lá fazendo a sua honraria para esses filhos mortos. A terra está livre dos gigantes e ele segue. E aí, o mais esquisito, não demora muito e ele, não vou contar para vocês como, mas ele também vai passar pela morte. E o mais interessante disso é que mesmo morto, a consciência dele continua. Ele continua falando, ele continua bem, ele continua conversando normalmente,
abertamente, dizendo o que está sentindo, narrando o seu enterro, e é uma coisa super, super bizarra, gente. Até que ele acorda e ele não está mais na Terra das Fadas. Ele está novamente em sua casa e a sua irmã está lá esperando por ele, desesperada porque diz que ele já está sumido por 21 dias. E ele diz que o tempo que passou na Terra das Fadas pareceu 21 anos. Então o livro se encerra aqui. Muita coisa eu não contei, até porque não tem como contar, gente. É bem confuso, assim, de fazer uma linha de raciocínio em um livro que toma tantos caminhos, mas valeu a indicação da Tati? Demais, muito, muito. É uma experiência singular ler um autor que eu não conhecia sua obra, e também aqui na segunda orelha do livro nós temos informações aqui sobre o George MacDonald. Algo bem interessante, ó. Vou ler aqui rapidinho para vocês. Ele nasceu na Escócia em 1824, de família cristã, e ele foi, gente, mentor de Lewis Carroll, de Alice no País das Maravilhas. E ele foi inspiração para, veja bem aqui, o pessoal de peso, ó. C.S. Lewis, o das Crônicas de Nárnia, e Tolkien, dispensa informação, Tolkien do Senhor dos Anéis. Então, MacDonald escrevia amplamente sobre ficção e fantasia, mas de forma a dialogar com sua religiosidade e crenças. Fantásticos, a sua obra mais conhecida e a primeira na literatura a trabalhar com a temática das fadas. O autor morreu em 1905 na Inglaterra. Então, assim, é um livro que eu posso dizer para vocês assim, nossa, que fantástico, que maravilha. Não, gente, eu demorei mais do que o normal para ler esse livro. Tinha horas que eu tinha que parar porque era muita viagem. Assim, eu não aguento mais, o que é que esse homem tá fazendo? Onde é que ele vai chegar? Mas enfim, consegui chegar no fim, e depois desse livro, que eu também li mais para tirar a dúvida e formar minha opinião de que, assim, resenha nenhuma estraga o prazer da leitura, porque por mais que seja livros assim que ele tenha um ponto-chave, numa resenha de 10, 20 minutos, você nunca tem como contar tudo sobre ele. Você só vai descobrindo os caminhos realmente lendo a obra. Então, muito obrigada, Tatiana Feltrin. Esse livro realmente foi só mesmo por causa dela. Foi aquela coisa de chegar na livraria, bater o olho e dizer, eu quero esse livro porque a Tati indicou. Então, valeu a pena demais. Então, gente, esse foi o livro de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a minha resenha não tenha assustado vocês. Por mais que seja confuso, algumas pessoas podem fazer uma leitura bem mais fluida, bem mais gostosa, bem mais entendida do que a minha. Então, meus amores, se você chegou até aqui, eu aproveito para te pedir que curta, que comente, que se inscreva no canal, que isso vai me ajudar bastante. Um grande beijo, até a próxima semana, até os próximos vídeos.